nome é Thiago Zaniboni, seja bem-vindo ao canal Raça Trader. Eu vou aqui te ensinar hoje a traçar linhas de tendência e utilizá-las ao nosso favor. Pelo nosso gráfico de mini índice, pelo tempo de 5 minutos, estou utilizando aqui a plataforma Trade, tá? E vamos lá? Primeiro vamos colocar a nossa linha de tendência, identificar os topos e fundos. Por que topos e fundos? Você vai traçar a sua linha, por exemplo, LTB, linha de tendência de baixa, identificando o primeiro topo e o segundo topo. Eu vi aqui que o dia começou com um gap de baixa, deixou esse topo aqui, e depois esse segundo, porém, o mais relevante foi esse. Tá? O topo mais relevante foi esse daqui. Eu vou considerar esse daqui como topo, como segundo topo. Tá? Então nós vamos ver que temos aqui então uma LTB. Nessa LTB nós vemos aqui que o preço, que a regra é que o preço realize topos e fundos descendentes. Assim se configura uma tendência de baixa. Tá? E uma tendência de baixa, vou colocar aqui um suporte relevante. O suporte é sempre na mínima, tá? O suporte é sempre na mínima sempre na maior mínima, tá? Para você colocar como fundo. E resistência sempre na maior máxima, tá? Sempre na maior máxima que você identificar. Essa é a nossa resistência. Vou mudar aqui a cor só para a gente poder identificar. Mudou da cor. Então nós vemos aqui que temos suporte, resistência e uma LTB já configurada. O preço abriu com gap de baixa. Nesse dia aqui, no dia 6 do 3 de 2020, 6 de março, houve um gap aí de... Houve um gap de 3.000 pontos no preço. E ele continuou baixo, não fechou o gap, tá? Durante todo o dia. No que ele fez isso, nós vemos que ele foi deixando topos e fundos. Esse fundo foi maior que o fundo anterior. Aqui é um fundo, então vamos lá. Identificar os nossos fundos e topos. Esse aqui é um fundo, esse é um outro fundo, um fundo descendente, um topo descendente, e aqui ele deixou um topo maior, um topo menor, fundo maior, um fundo menor. A regra para nós entrar na tendência, por exemplo, na teoria de Dow fala que nós devemos seguir a tendência para poder operar, e o volume é muito importante também. Ele nos ensina que o volume confirma a nossa tendência. Então vamos colocar aqui um indicador de volume para utilizar na nossa análise de maneira mais técnica possível. Tá bom? Então nós vemos aqui que nós vemos aqui que houve então temos aqui então o indicador de volume, topos e fundos descendentes. Vemos aqui que o preço tentou romper, mas o rompimento ele só é considerável quando o preço fecha acima, por exemplo, da resistência. Fechou acima da resistência, compra, mas você não vai considerar apenas isso como análise. Você tem que ter outras confirmações para isso, tá? Aqui ele tentou romper, não conseguiu nesse candle. Até teve um volume aí considerável de reversão, olha o tanto de volume de compra que houve. Ele continuou subindo. Aí a regra para operar a linha de tendência é que você opere sempre no terceiro toque. Então aqui a gente vê que houve um terceiro toque na linha de tendência.
Fez o terceiro toque, é o momento ideal para você vender, inclusive é sempre bom você ter uma confirmação, que nem aqui ele deixou um pequeno doji seguido de uma estrela cadente. São dois padrões de candles muito interessantes que mostram aí, são candles de reversão na verdade, tá? O doji mostra indecisão do mercado e é sempre bom identificá-lo num topo ou num fundo. Quando ele aparece num desses dois lugares, é um sinal possível de reversão. Inclusive, aqui ele confirma por meio de uma estrela cadente aqui no topo. Nós vemos aqui então também que o preço começou a cair. E para você ter uma possível confirmação aí, veja que não houve rompimento. Não houve rompimento do preço e teve pouco volume. Teve pouco volume, por exemplo, grande volume aqui nessa estrela cadente, volume de venda, e pouco volume aqui de compra nessa estrela cadente. Então o volume é sempre importante observá-lo, tá? Nós vemos também que ele começou, se vendíamos aqui no candle seguinte, nesse candle aqui, poderíamos ter vendido nesse candle das 11 horas e 40 minutos. Poderíamos ter vendido no fechamento desse candle para buscar aí para buscar 700 pontos, crendo que ele chegaria nesse suporte, tá bom? E chegou aí em menos de 20 minutos, tá? Então nós vemos aqui que ele tentou romper esse suporte. Vemos aqui que houve a tentativa de rompimento desse suporte, porém ele chegou até no suporte com bastante volume, porém rompeu com pouco volume. Então não confirmou o nosso rompimento, porque teve pouco volume. Lembrando que o volume confirma a nossa tendência, tá? Essa é a nossa observação para isso. Tanto que ele voltou para cima. No que ele voltou, ele buscou romper a nossa LTB. Tivemos aqui nosso primeiro sinal de reversão. Ou seja, a falha no rompimento do fundo anterior, tá? Falhou o rompimento do fundo anterior. Aqui houve a falha, aqui também falhou, já é um sinal de reversão. Um segundo sinal que podemos ver aqui de reversão é ele romper a nossa LTB, é o segundo sinal. Rompendo a LTB, veja que ele chegou perto da LTB com volume de compra, fechou abaixo com esse candle, fez um volume de venda aqui com esse candle, mas o candle seguinte teve um volume maior ainda de compra que o candle anterior que chegou aqui perto. Teve um volume maior ainda. Rompeu, tivemos aí um segundo sinal de reversão. Já vimos que ele fechou acima dessa máxima aqui, desse topo anterior. Fechou um pouco a máxima, um pouco acima da máxima. Poderia comprar aqui? Poderia. Não foi um rompimento considerável, né? Não foi um rompimento considerável, por quê? Porque ainda teve pouco volume. Mas poderia ter entrado aqui, nesse rompimento, para alcançar aí os mil pontos, tá bom? Alcançar aí 1000 pontos. Se eu quisesse aguardar para ver se teria mais volume ainda, poderia ter entrado aqui em cima para alcançar 500 pontos, que também seriam ótimos, tá? Então você vê aqui que ele subiu e deixou esse topo aqui. No que ele deixou esse topo aqui, ele corrigiu tudo isso. Veio até na metade desse range aqui, ó. Esse range tem 2000 pontos, 2200. Veio até na metade desse range. No que ele veio na metade, ele deixou esse topo anterior
para depois deixar o estopo anterior, para depois vir e deixar esse fundo aqui. Poderia considerar isso daqui como fundo? Poderia também, mas veja, eu já tinha esse fundo anterior aqui e ele não foi rompido, houve aqui uma falha. Eu continuo considerando ele como fundo, tá? E não desfaço dele. Porque aqui houve uma tentativa, não deixou, lembrando aqui a nossa regra de topos e fundos descendentes para traçar uma LTB, e topos e fundos ascendentes para considerar uma LTA. Então, nós precisamos apenas de dois fundos ascendentes para traçar nossa LTA. E dois topos descendentes para nós traçar a nossa LTB, como nós fizemos aqui. Agora nós vamos ter uma LTA, dois fundos ascendentes. E traçamos aqui. Prontinho. Traçamos. Poderíamos ter traçado aqui? Poderia. Mas ele deixou aqui, então nós vamos corrigindo, nós vamos ajustando a nossa linha. Ajustamos a nossa linha, vamos mudar a cor dela para nós diferenciarmos ela das outras. Temos aqui então a nossa LTA, nossa LTB aqui anterior. Temos um suporte traçado pela linha azul e resistência por esta linha azul também. Eu vou apagar essa para a gente não se confundir. Prontinho. Temos aqui nossos topos e fundos. Então vamos ver essa reversão. Bom, eu já identifico aqui que ele tentou fazer o rompimento e não conseguiu. Esse topo que ficou aqui, ele é descendente, ele é menor que o anterior. Veja só, menor que o anterior, tá bom? Houve essa falha aqui no rompimento. Então, eu vou observar o preço, o comportamento do preço. Lembrando que o comportamento do preço determina a tendência também. Por quê? Topos e fundos descendentes. Tá? É o que está acontecendo aqui. É o que vai acontecer aqui nesse caso. Então vamos lá. Nosso primeiro sinal. Falha no rompimento. Tá? Falha na continuação da tendência. Segundo sinal, é igual nós analisamos aqui no anterior. Houve a falha aqui também. A nossa LTA foi rompida, porém com pouco volume, mas foi rompida. É o nosso segundo sinal. Aí nós temos aqui o nosso suporte, parametrizado por esse ponto aqui. Ele chega no nosso suporte, mas não rompe com tanto volume, tanto que no candle seguinte ele fechou abaixo, mas houve uma diminuição do volume. Lembrando que o volume precisa ser conforme a tendência que ele está realizando. Houve um volume menor, então não continua, não entra ainda, porque o volume tem que ser maior. Veja tanto que ele corrige, faz uma correção para fazer esse pullback que no candle seguinte rompe com mais volume. Veja só. Olha o tanto de volume que entrou nesse candle de rompimento. Tanto que ele rompeu que buscou aí nosso rompimento e fez 800 pontos. Tá bom, gente? Veja que são análises simples utilizando a falha, análise simples utilizando apenas linhas, tá vendo? Linhas dentro da teoria de Dow. Utilizamos aqui o preço, o comportamento do preço, o volume, tá? E tivemos outros sinais também. Rompimento, primeiro falha, segundo rompimento e o terceiro confirmação pelo suporte ou resistência rompido com volume, tá? Então é importante sempre termos aí confirmações para nossas entradas. Não utilize apenas uma maneira, um sinal, né, de entrada, mas utilize e tenha sempre paciência. Não fique identificando topos e fundos o tempo todo. Faça suas análises com calma. Oportunidade temos todos os dias. Isso eu analisei no mini índice, tá?
para você estar utilizando aí no seu dia a dia, na sua ferramenta de day trade, tá bom? Pode ser utilizado em outros tempos gráficos, semanal, diário, mensal, vai de cada um, tá? Da sua maneira operacional. Eu gosto de fazer day trade.